Fala pessoal, tudo bem? Vamos aqui dar prosseguimento para mais um Economês, agora referente a setembro. Vou trazer para vocês um pouco da nossa visão de cenário internacional e, obviamente, falar dos nossos números aí para o Brasil, o que a gente está vendo daqui para frente, né? Então, começando com a parte externa, eu vou dividir aqui em pontos positivos e negativos, né? O mercado tem oscilado bastante, então tem algumas histórias para os dois lados aqui que a gente tem que trocar uma ideia. Do lado positivo, então, primeiro, a gente está vendo, principalmente ali nos Estados Unidos, uma desinflação importante, uma desinflação pegando agora os núcleos, né? Aqueles preços mais difíceis de ceder, eles estão cedendo também. Então, acho que isso é um ponto positivo, né? A inflação tem sido a grande dificuldade aí das economias recentemente, né? Então, a gente está vendo uma melhora importante. Ainda não é, né, em direção à meta do Fed de 2%, mas é uma desinflação importante, acho que numa janela maior de tempo. Isso é uma história que a gente tem que ter na cabeça. A outra também, a gente está vendo uma normalização saudável do mercado de trabalho dos Estados Unidos. O desemprego lá está super baixo, isso tem pego ali nos salários, né, salários para cima, alimentando a inflação, só que agora a gente começa a ver sinais interessantes de uma normalização saudável desse mercado de trabalho, ou seja, menos vagas abertas, trazendo menos pressão salariais. Então acho que isso também é um ponto importante numa janela maior de tempo, né? Desenha para a gente o quê? Uma inflação que pode melhorar, salários que podem melhorar, sem necessariamente trazer um aumento do desemprego que traga uma recessão, enfim, tá na discussão ainda isso, mas os últimos detalhes que a gente tem vendo, os últimos dados que a gente tem visto vão nesse sentido, né, de um emprego normalizando de forma saudável. Fora isso, acho que um ponto bem importante é a China, né? A China tem sido uma grande incerteza nas discussões lá de fora, só que, na minha visão, o noticiário negativo com China acho que chegou num certo limite, num certo topo, né? Ou seja, a partir daqui, talvez as narrativas sobre China possam melhorar ou ficar menos piores, vamos por assim. Primeiro porque os chineses têm dado sequenciais estímulos para a economia, então uma hora isso pega tração, né, numa atividade econômica mais forte, mais pujante. E segundo, a gente já tem começado a ver alguns dados melhores. Então tem vários desafios na China, né? Mas aparentemente essa visão negativa está ficando um pouco mais para trás, então acho que é um ponto positivo falando, né, de crescimento, isso é positivo para o Brasil pela via de commodities, etc. E um último ponto positivo que a gente tem que trazer é o seguinte: vários bancos centrais estão pausando ou parando o seu ciclo de alta de juros, então realmente aquela ideia de um juros batendo o teto no mundo parece que é verdade, e já tem mais de um banco central emergente, exemplo do Brasil, mas vários outros, começando a cortar os juros. Então, se a gente também olhar numa janela maior de tempo, me parece que essa faca no pescoço que os mercados tinham, né, de juros altos em um monte de lugar, está ficando para trás. Então, acho que é um ponto importante. Cortes nos emergentes, desenvolvidos querendo parar. Acho que esse é um ponto importante também e positivo. Indo para o lado negativo, acho que o principal é o preço do petróleo, né? Disparou aí quase 10% esse mês, disparou quase 30% numa janela de 3, 4 meses. A gente está vendo cortes de produção da Arábia Saudita, que é um produtor importante. Dizem que a Rússia também tem cortado. E se China está melhor, tem uma perspectiva de demanda melhor também. Estados Unidos também indo bem, obrigado, no seu PIB, dá um desenho de demanda para o petróleo maior. Então, menos oferta, mais demanda. Preço de petróleo chegou a bater aí $95 o barril, então, que traz desafios políticos e inflacionários, né? Fora isso, eu falei que os bancos centrais estão pausando ou começando a cortar, né, os juros, mas o tom dos banqueiros centrais ainda é duro, né? Então, que eu acho que é importante, né? Ele fala que parou, mas ele não quer que o mercado ache que ele já está perto de cortar, por exemplo, Estados Unidos, é um exemplo, né? Porque o desafio ainda é grande. Então, eu estou falando de uma melhora da inflação, mas ainda acima das metas. Então, ele consegue parar, mas ele para trazendo um recado duro, então isso também acaba machucando os mercados. Mas quando eu junto tudo, para terminar aqui a parte internacional, você tem essas incertezas que tem um quê mais de curto prazo, mas quando você estende a janela, me parece que os pontos positivos se sobressaem, né? Então você tem uma chance de juros menores em 2024, de uma inflação menor em 2024, e não necessariamente com uma atividade muito mais fraca. Só para deixar então uma pulguinha atrás da orelha, já estou trazendo uma visão positiva numa janela maior, mas uma pulga que ainda tenho atrás da orelha é: será que realmente essa 2024 a gente vai continuar vendo uma atividade forte lá fora? Isso acho que é um risco que ainda está posta na mesa, né? Então eu tenho trazido esse desenho agora um pouco melhor de uma atividade que pode desacelerar de forma saudável a inflação também, mas a gente tem que seguir monitorando o grau de desaceleração das economias lá fora para 2024. Acho que o contexto internacional é esse. Bastante coisas dúbias, mas numa janela maior de tempo a gente pode ter sim notícias positivas vindo de menos juros, menos inflação. Vamos monitorar a atividade econômica.
Falando de Brasil, então, o que a gente teve nesse mês que passou? A gente revisou o PIB desse ano para cima, para 3% agora. No começo do ano a gente tinha 1%, então a gente tem revisado sistematicamente para cima. A gente teve outra surpresa positiva com o PIB do segundo trimestre. Ainda tem sinais de que tem muito a ver com a agropecuária transbordando agora para o setor de serviços mais pujante, mas tem outros, existe uma heterogeneidade maior nesse crescimento, não é só o agro. Esse segundo TRI veio com mais setores positivos aí. Olhando para a demanda, o consumo segue forte, a gente está vendo quase 100 milhões de brasileiros empregados, com uma renda que começa a crescer mais do que a inflação, então essa massa real de renda, se você colocar ainda na conta o quanto que o governo tem transferido, ela está crescendo 7% real. Isso é muito forte, alimenta consumo. Então o PIB do segundo TRI veio bem. Olhando para o segundo semestre, a gente ainda prevê aí uma desaceleração da atividade econômica, um PIB que vai mais para perto de zero no seu crescimento, mas no final do dia, quando você faz a conta, é um PIB mais perto de 3 para esse ano. Olhando para 24, aí eu acho que a gente ainda tem alguns desafios importantes para várias questões. Tem um juros que está cedendo, mas ainda é alto. A gente está falando de um PIB crescendo no ano que vem 1,3%. Então é uma desaceleração, não estou falando de recessão, nada disso, é uma desaceleração até que saudável, ajudando aí nesse processo de desinflação que a gente também está vendo lá fora, agora aqui no Brasil. Você precisa de um PIB um pouco mais fraco, até para trazer um pouco de inflação de serviços para baixo. Enfim, atividade econômica vai bem, obrigado. Falando de inflação agora no Brasil, aparentemente, de fato, aí o melhor momento da inflação ficou para trás, então a gente começa a ver o IPCA subindo, mas subindo sem trazer grandes preocupações. Falando em números, ele chegou a bater quase 3% o IPCA, a gente acha que termina o ano ali em 4,9%. Então é para cima, só que o qualitativo dessa inflação está melhor também. Então a história que eu contei para lá para fora também vale aqui para o Brasil. Um qualitativo melhor da inflação. O que é um qualitativo melhor? Aqueles itens cujos preços demoram mais para ceder, estão cedendo. Serviços é um exemplo. Então tem esse qualitativo melhor que abre espaço, por exemplo, para a Selic continuar caindo, a gente já fala de Selic. Quando eu falei de petróleo, né, o petróleo subindo lá fora é um desafio inflacionário, mas eu não vejo aqui, não prevejo ainda repasses do petróleo. Seja porque a Petro tem mudado um pouco sua maneira de repassar o preço lá de fora, seja porque também o gap, a defasagem do preço doméstico lá fora, por enquanto não está tão alto, então não vejo aí petróleo trazendo problemas ainda para a nossa inflação, tem que monitorar isso todo dia, né? E fora isso, alimentos, que é super importante na cesta do brasileiro, estão com preços super bem comportados, estão ajudando a ancorar também essa inflação. Então, a inflação sobe a partir daqui, mas não traz grandes preocupações. Para o ano que vem, a gente tem um IPCA de 4%, é acima da meta ainda, é um desemprego ainda baixo, né? Que alimenta a inflação, mas é uma inflação razoável, digerível, 4%, né? Falando agora de câmbio, Brasil. No fundo, nos últimos 2, 3 meses, o que tem acontecido com o nosso câmbio é que ele está meio encaixotado, né? Ele está num intervalo ali, oscilando, se pegar um intervalo maior, entre 4,70 e 5, né? Quando chega em 5, começa a perder fôlego, quando chega em 4,70, o pessoal começa a comprar. Então tem de tudo, né? Converso muito com esse cenário externo que eu falei, que tem forças para os dois lados. Do lado positivo, a gente tem usufruído dessa China, que eu falei, está melhor, usufruído desse petróleo e outras commodities que têm subido. Então, para o Brasil, o petróleo traz desafios inflacionários, mas ajuda, por exemplo, na arrecadação, né? Então, né, do governo, ajuda na Petro, em dividendos, etc. Então, a gente surfa até que positivamente esse petróleo para cima. A gente tem visto um fortíssimo ritmo ali da balança comercial brasileira. Bobear esse ano a gente vai fechar com um superávit da balança comercial, né? O quanto que a gente vende para fora versus o quanto que a gente compra, de 80 bilhões de dólares, assim, recorde, né? Então muito importante para o dólar, traz dólar para o Brasil isso. Mas em compensação, do outro lado, o que acho que é importante? Então isso são fatores de curto prazo. No médio prazo tem fatores que me desenham um câmbio mais alto. O que a gente tem? Principalmente diferencial de juros caindo bem. O que é o diferencial de juros? Pega os juros brasileiros, juro americano, um menos o outro, traz o diferencial. Estados Unidos parou de subir, mas não quer cortar tão cedo, e o Brasil está cortando. Então esse diferencial está ficando negativo. Conforme esse diferencial cai, isso desenha para a gente um câmbio pressionado para cima, né? E tem um ponto que vira e mexe e volta, que é a questão fiscal brasileira. É uma incerteza grande, o governo tem mostrado uma dificuldade aí de arrecadar mais, a arrecadação já tem caído, a arrecadação extra está difícil de conseguir, o Ministério da Fazenda, uma arrecadação maior, e os gastos estão pressionados. Estão desenhando para a gente, por exemplo, as contas públicas indo para um déficit de mais de 1% do PIB esse ano, quem sabe no ano que vem também. Então, quando você soma essas duas coisas, eu ainda vejo um câmbio esse ano, final de ano, mais para perto de 5,10, a gente não mudou, né? Então teria uma tendência de alta a partir daqui.
e para o ano que vem a gente tem 5,30. Então a gente também está acima do consenso para o câmbio do ano que vem. Acho que vai prevalecer essas duas forças, incerteza fiscal e diferencial de juros trabalhando em favor de um dólar um pouco mais pressionado dessa nossa cabeça. Bom, e agora o último ponto, né? Falar de juros, falar de Selic. A gente teve mais um corte de 0,5 ponto percentual agora do Banco Central e ele mostrou para a gente uma preferência em manter esse ritmo de cortes para as próximas duas reuniões. Se for por aí, então, a gente terminaria o ano com uma Selic em 11,75. Uma discussão que existe no mercado é se ele poderia acelerar ou não esse ritmo de corte para 0,75, por exemplo. O que ele tem dito para a gente é que não, né? Que por enquanto ele não prefere dar esse tipo de sinalização. Por quê? Basicamente, 3 pontos aí dificultam você conversar sobre juros muito mais baixos, pelo menos no curto prazo, né? O primeiro a gente acabou de falar, né, de um PIB mais forte, então o PIB mais forte desenha uma inflação um pouco mais resistente, então ele reconhece esse PIB mais forte, então dificulta, né, você falar de juros muito mais baixos. O próprio fiscal, que eu acabei de citar na questão do câmbio, né? O fiscal, com as suas incertezas, desenha um câmbio mais pressionado, desenha uma expectativa de inflação longa mais alta, então dificulta o trabalho do Banco Central também. E tem esse externo, que eu falei para vocês que numa janela de tempo eu tenho uma visão benigna, com alguns desdobramentos do externo, mas no curto prazo tem esse petróleo para cima, tem incertezas para cima, tem os banqueiros centrais falando duro, né? Então, você soma essas 3 coisas, talvez seja melhor realmente ir de 50 e 50 por enquanto. Outro ponto que ele bate bastante na tecla, e aí vai um pouco contra o nosso cenário, e aí acho que é um jogo importante, né, de forças para 2024, é que aparentemente ele não está confortável em dizer que ele pode ir para uma Selic terminal, ou seja, lá em algum momento de 24, a última Selic, muito abaixo de 9%, 8%. Né? Então, só que a gente tem 8,50 de Selic terminal batendo ali no final do ano que vem. Né? O que eu acho que está em jogo aqui? Por enquanto, assim como os outros bancos centrais lá de fora, ele prefere falar duro. Né? Então você começou agora o processo de corte, tem muita incerteza, então é natural o banqueiro central ter um tom mais duro aqui. Mas quando chegar no ano que vem, o que a gente está vendo? A gente está vendo uma inflação, como eu falei, com um qualitativo melhor, a gente está vendo um PIB menor, né, como eu acabei de falar, 1,3, eu tenho para o ano que vem, que é até um pouco abaixo do consenso. Você tem lá fora cortando juros, eu acho que essas forças somadas vão ajudar a gente aí para esse 8,50 que eu tenho de Selic terminal em 24, né? Então, esse é um pouco do nosso resumo do que a gente viu em setembro, do que eu estou vendo daqui para frente. O cenário externo com bastante volatilidade, mas abrindo janelas positivas. O Brasil surfando bem isso pelo lado de commodities, pelo lado de um crescimento melhor, uma inflação mais saudável e começando a cortar juros também. Então já é isso, turma. Então, até o próximo mês e sorte sempre!